Pronto. Boa noite, meus amigos. Já estamos no ar, ao vivo, não é não, Cristiano? Boa noite, um grande abraço aí a Cioli, a senhora Ruth, né, a todos os internautas. Um grande prazer atender ao convite do nosso querido Acioli. Pois é, então nós estamos ao vivo com o convidado especial, Cristiano, que já trabalhou na nossa casa, né, Cristiano? Já frequentou a nossa casa, mas teve que se afastar porque está morando longe agora, né? Isso, inclusive nós inicialmente, né, foi lá no Antônio Alves de Linhares, né? Isso, iniciamos lá. O Jaime Hollenberg, inclusive, foi lá que eu dei os primeiros passos, né, na doutrina espírita. O Jaime Hollenberg tem essa característica, né, de receber as pessoas que estão iniciando no conhecimento espírita. Isso. Então a gente se sente até bem, né, porque as pessoas participam, estudam conosco a doutrina espírita e a partir do momento que aprende a doutrina espírita, começa a divulgar em outros lugares. Muito importante. Inclusive, o curso de oratória eu fiz no Jaime Hollenberg, né? Extremamente nervoso na tribuna. Mas é isso aí, faz parte do processo de aprendizagem. Aos poucos nós vamos aprendendo, né? Pois é. No curso de oratória, depois tem a prática no final. A última aula é a prática, né? Pois é. Aí a gente vê. O pessoal treme no início, mas depois vai se fortalecendo na confiança, né? Exatamente. Nós estamos também aí contando com a nossa amiga Ruth. Olha, essa aí que deu essa arrastada no banco, entendeu? Que não fez barulho. Foi mal. Pois é. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, não tem corte. Aqui não tem corte. O que você falar, falou e depois é só pedir desculpa. Né? Sem corte. Pronto. E aí, Ruth, como é que estão as coisas? Como é que estão aí as pessoas chegando? Quem é que já chegou aí? Isso, boa noite aos nossos amigos que estão chegando nesse momento para a nossa live, né, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, e damos o nosso boa noite também ao nosso amigo Cristiano, que tem um tempinho, né, Cristiano, que a gente não se vê, e que o nosso evento de hoje seja tranquilo e que todos nós possamos absorver todos os ensinamentos da noite de hoje. Isso aí. Temos aí já uns amigos, a Edna Nascimento, a Edneide, a Efigênia Moreira, a Yara Soares, Castelo Branco, Dona Ivana Castro. Você conhece Dona Ivana ou Cristiano? Não me recordo agora. Dona Ivana... Né? Não me recordo agora. Porque ela chegou um pouquinho depois da fundação lá do grupo. Nós temos a nossa jogadora de vôlei, a Mônica Salles, está aí sempre nos acompanhando também, a Regine Souza, ou seja, os amigos vão chegando aí e a gente vai só, né, conversando sobre o espiritismo. Eu estava conversando com o Cristiano antes de entrarmos ao vivo, porque a gente faz a divulgação na internet, no Facebook, no Instagram, e recebi de uma mensagem de uma confreira, né, falando sobre o tema, porque geralmente eu faço a divulgação e coloco o texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ela me respondeu: olha, não entendi direito não, esse negócio de reencarnação, eu não entendi direito. É complicado, ela falou assim mesmo, é complicado, eu não entendi direito. Aí eu disse para ela, então mais um motivo para você assistir a live e entender como nós espíritas, né, entendemos a reencarnação. Ou seja, porque essa ideia não é nossa. Olha, os barulhos aqui mediunidade aqui, de efeito físico. Pois é, foi o que eu pensei. Tá bom.
Chegando aí a nossa amiga Marta Marques. Mas vamos começar. Vamos começar, porque nós viemos aqui para falar de espiritismo. Tá? Então, vamos iniciar com uma prece. Eu vou fazer uma prece, para que a gente possa se sintonizar com a espiritualidade amiga. E logo em seguida eu passo para a Ruth, para ela ler o tema da noite, para que todos possam se situar, e depois a gente passa a palavra para o Cristiano, para que ele possa fazer uma explanação, tá, sobre a reencarnação. Então vamos aproveitar esses momentos iniciais, vamos acerenar os nossos corações, vamos nos esforçar para, pelo menos nesses minutos, nesses minutos que vamos ficar reunidos em torno do nome do Cristo, possamos esquecer dos nossos problemas do dia a dia, possamos acerenar a nossa alma, elevar o pensamento a Deus, esse Pai misericordioso, que nos deu a oportunidade desta encarnação. E vamos agradecer também a presença do nosso irmão maior Jesus, companheiro inseparável, que nos auxilia em todos os momentos da vida, principalmente nos momentos mais difíceis, que ele se aproxima mais de nós, aguardando que nós o recebamos de braços abertos para nos auxiliar naquela dificuldade. Então, nesse momento em que vamos estudar um pouco mais dos ensinamentos cristãos, à luz da doutrina espírita, rogamos as suas bênçãos, Senhor Jesus, a todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos, nesse clima fraterno, dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Bem, a nossa amiga Ruth vai fazer a leitura, né, Ruth? Isso. E logo em seguida, viu, Cristiano, quando ela terminar, a palavra é toda sua, você fique à vontade, tá bom? Ok, tudo bem. O nosso tema de hoje é limite da encarnação, e é o item 24, que na realidade é uma pergunta, né? É o item 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e consequentemente menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Se os mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação,
trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo, a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. E eu passo a palavra para o nosso amigo Cristiano para dar continuidade à nossa live da noite de hoje. É contigo, Cristiano. Então, boa noite a todos. Novamente agradecemos pela oportunidade de nos encontrarmos nesta noite para estudar sobre um tema de extrema importância e relevância para as nossas vidas. Então, que Jesus possa nos abençoar e que os bons espíritos nesta noite nos inspire a ser fiel aos postulados desta doutrina maravilhosa. Então, a leitura que foi realizada agora pela senhora Ruth, um trecho em um Evangelho segundo o Espiritismo, onde consta essa indagação que foi realizada por Kardec ao Espírito São Luís sobre quais são os limites da encarnação. Será que existe um limite para o espírito que vai encarnar? Inicialmente, vamos saber quem foi Luís, né? O São Luís. É o conhecido como Luís IX, chamado de o Bom Rei Luís, que assina como São Luís, que foi coroado rei da França em novembro de 1226, e com apenas 12 anos de idade ele foi coroado. Filho de Branca de Castela, que durante 10 anos ela assumiu a regência até o seu casamento com Margarida de Provença. Então, Luís, que sob a orientação de sua mãe, tornou-se um soberano piedoso e altruísta. Seus súditos o admiravam pela sua imparcialidade. Foi um católico fervoroso que foi canonizado, inclusive pela Igreja Católica Apostólica Romana, no ano de 1297, pelo Papa Bonifácio VIII. Em 1270, durante uma cruzada, ao desembarcar em Cartago, o seu exército e ele próprio foi vitimado pela peste. Então, é um desses luminares da espiritualidade e que ficou encarregado, juntamente com a pleiade de espíritos que compunham a falange do Espírito da Verdade, de assessorar Kardec, que se encontrava encarnado. Então, para iniciar a nossa fala, inicialmente vamos nos reportar ao tratado filosófico da doutrina espírita, quando Kardec, na questão 132, indaga aos imortais qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eis a resposta. Deus lhe impõe a encarnação como uma forma de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. E para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E o outro objetivo da encarnação é o de colocar o espírito em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Então, conforme asseverou Jesus, ele nos disse que sejais perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Não significa que nós vamos chegar ao nível de perfeição absoluta,
como Deus, mas uma aproximação da divindade. Então, nesse sentido, as encarnações elas se dão através de algumas dificuldades, né? Como é colocado na resposta, a nossa encarnação geralmente ela se dá através das vicissitudes, que se manifestam como provas ou expiações. Já que na categoria que foi estabelecido pelas entidades venerandas, o nosso planeta, o planeta Terra, ele é considerado um mundo de provas e expiações. Mas aí o que são as provas? São testes de avaliação do nosso desenvolvimento intelecto-moral. E as expiações? As expiações são imposições da lei aos endividados, ou seja, aquele rebelde que não quer se reabilitar. E quais são as expiações? As expiações são as enfermidades degenerativas, dramas teratológicos, as enfermidades infecto-contagiosas, muito graves, que a maioria contrai por invigilância, por desrespeito aos códigos de ética e honradez. E as provas? Quais são as provas? São os incidentes normais da nossa existência. As pequenas contrariedades, as dores, os desajustes familiares, afetivos e sociais. Não significa que Deus ele decrete a nossa ruína. Até porque nós estamos na Terra para desenvolver o nosso Deus interno. Esse fascículo de luz, na concepção de Emmanuel, ou realizar a nossa auto-iluminação, buscar a plenitude, o reino dos céus, conforme asseverou Jesus. Então, a reencarnação, ele propicia que cada um de nós possa se aperfeiçoar como espírito. E as figuras humanas, elas surgem e ressurgem no palco da história. Quando dizemos que a história se repete, estamos acolhendo um preceito muito mais profundo que pode parecer. Não só a história, mas também os homens nela se repetem. Em novas existências, sob novos nomes, em diferentes circunstâncias. Inclusive, temos um grande escritor, já tendo regressado à pátria espiritual, Hermínio Miranda, que em sua obra Os Senhores do Mundo, ele, entre as suas linhas de investigação, está exatamente ver os pontos de conexão da reencarnação entre vultos históricos. E nesta obra, em específico, Os Senhores do Mundo, ele trata sobre a história de um espírito que, por diversas vezes, nasceu com a missão de unir os povos da Terra para receber um emissário de Deus. Esse espírito que envergou a túnica de um faraó, como Tútimes III, posteriormente como Alexandre o Grande, mais tarde Júlio César e, por sua vez, como Napoleão Bonaparte, que tinha por missão a pacificação dos povos que, unidos sob a sua direção, alcançariam um ritmo de progresso muito mais veloz para o nosso planeta. Entretanto, esse espírito, ele deixou-se levar por suas fraquezas e alcançou uma vitória relativa em cada uma dessas encarnações. Então, assim, a encarnação, ela não se trata de não foi criado pelo Espiritismo, de forma alguma. Já é um conceito, inclusive, antigo, é uma lei natural, que, inclusive, está
entre todos os povos e todas as épocas da humanidade. Nós vamos, inclusive, encontrar registros, né, da encarnação, da reencarnação, entre os antigos egípcios. Quando eles realizavam a mumificação, eles visavam exatamente o quê? Prevenir ou retardar a reencarnação do defunto. E aí eles mumificavam. Nós vamos ver esse conceito entre Pitágoras, Buda e um grupo de cristãos primitivos, proclamados heréticos, e aqui se deu o nome de mentepsíquicos, em alusão à mentepsicose, que é um conceito do Antigo Egito que acreditava que o espírito ele podia involuir, ou seja, se eu me encontro na condição hominal, portador de razão, segundo essa definição, eu poderia regressar a um corpo de um irracional, já que na doutrina espírita se opõe a essa teoria, porque o processo evolutivo ele se dá de forma progressiva. Então, desde os primeiros bruxuleios da consciência, o homem ele sempre principiou a associar a ideia da morte à do renascimento. Ou seja, tudo na nossa vida, no universo, ele acontece de maneira cíclica. O sol que se põe todas as tardes, de um lado para renascer, do outro, as fases da lua, as estações do ano, a floração e a frutificação das plantas. Ora, se tudo isso acontece na natureza, por que não aconteceria entre nós, encarnados, o espírito? Então vamos encontrar defensores desde a Grécia Antiga, nos famosos mistérios de Eleusis, Empédocles, um dos filósofos da natureza, ou pré-socráticos, o filósofo Platão, em seus diálogos platônicos, afirma que ninguém aprende nada, pois aprender é recordar. Naturalmente, trazendo conceitos e princípios pela boca de Sócrates e o seu daimon, que influenciou, por sua vez, Plotino, Virgílio, que introduz na sua Eneida. Vamos encontrar também na literatura judaica, com Filo, na Cabala, dentro do cristianismo, na seita dos gnósticos dos primeiros séculos e pelos maniqueus no século IV e V. Na Idade Média, entre os cátaros, na Renascença, vamos ver Giordano Bruno, que chegou a afirmar que o universo é infinito. Durante o classicismo, vamos encontrar a grande aceitação na Alemanha, atraindo a simpatia de um dos seus maiores poetas, o Goethe. Na teosofia moderna, é um dos pontos fundamentais da doutrina. Então, assim, o que nós verificamos é que esse conceito ele é antiquíssimo. E aí a indagação de Kardec, ele pergunta exatamente quantas vezes podemos recomeçar a tarefa? Existe um limite entre o ir e o vir? Ora, se nós formos fazer uma analogia com a construção de um prédio erguido por pedreiros humanos, nós vamos observar que o que é que acontece? Isso aqui é minha filha, pessoal. Então, o que é que acontece? Diante da construção dos pedreiros, nós vamos observar que, inicialmente, eles vão providenciar um andaime para dar suporte, em seguida a parte hidráulica,
a parte elétrica. E se nós já tivermos visto um outro edifício pronto, nós vamos verificar que o nosso está incompleto. Da mesma forma somos nós. Ou seja, nós não nascemos prontos. Nós aprendemos, através da doutrina espírita, que nós fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, destituídos de complexidade. E ainda com conhecimento mínimo acerca do que é a vida, do que é o universo. Ora, a escola, será que apenas nós verificamos na questão, quando os espíritos dizem que o objetivo da encarnação é atingir a perfeição? Será que nós nos encontramos na Terra, que é uma escola abençoada de aprendizado? Será que um aluno seria capaz de adquirir a perfeição em apenas uma única escola, apenas em um único ano? Jamais, de forma alguma. Então, daí, por muitas e muitas existências, nós renascemos numa pele diferente, numa nacionalidade diferente, um credo religioso completamente diferente, e até em outros planetas, porque os mundos eles são solidários entre si. Então, existem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é o nosso, a Terra, e os mundos felizes. Por exemplo, um espírito que vai para imaginemos que as condições de um mundo primitivo, onde lá existem exclusivamente espíritos impuros. Todas as paixões liberadas e sem freios. O estado moral no mais baixo grau de embrutecimento. A vida animal em toda a sua brutalidade. Nada de laços sociais, porque cada um só vive por si. Por outro lado, se nós formos averiguar a situação de um mundo superior, nós vamos verificar na Revista Espírita, datada de 1858, uma comunicação de um espírito, Bernard Palissy, que foi um oleiro no século XVI. E aí ele traz informações fascinantes sobre as condições de Júpiter. Inclusive, Júpiter, que é o reino exclusivo do bem e da justiça. A superioridade não está somente no estado moral do corpo, né, mas também nas condições do planeta. Nós sabemos que Júpiter é um planeta gasoso. As condições são do corpo, né, da conformação do corpo é menos material, menos densa e de uma maior leveza específica. O habitante de Júpiter, ele transporta-se de um outro lugar, né, para o outro, deslizando suavemente sobre a superfície, e a matéria é mais depurada, enquanto nós nos arrastamos penosamente pela superfície, devido à densidade mais grosseira de nosso corpo físico. Então, a Terra é uma escola de educação primária e que só nos libera daqui, conforme a Senhor Jesus, né, que só sairemos daqui depois de pagarmos ceitil por ceitil, quando seus alunos forem aprovados em todas as matérias nelas existentes. Então, os espíritos, nós espíritas, né, nós sabemos que não há graça nem privilégios na senda da evolução espiritual. E quando o espírito ele desperta para a realidade da vida imortal, ele encontra-se diante de um problema capital de sua existência. Ao mesmo tempo, ele entra em conflito na sua consciência diante desse problema, que é o quê? Os instintos primários do animal e a súplica do anjo,
para que ele prefira lutar para subir ao paraíso, né? A um mundo feliz. É exatamente nesse momento de conflito que é o momento crucial que os hindus eles definem como o adepto caminhando sobre o fio da navalha, porque ele encontra-se angustiado e indeciso entre o céu e o inferno, pois tem de desintegrar a personalidade do homem velho, dando ensejo ao nascimento do homem novo, do padrão angélico anunciado por Paulo de Tarso. Então, depois que nós encerrarmos a nossa trajetória evolutiva na Terra, testando o coração e desenvolvendo o intelecto, então só assim nós seremos promovidos para o mais próximo ginásio planetário, ou seja, para outros orbes de melhor graduação sideral. E aí nós temos, inclusive, o exemplo de Bezerra de Menezes, que diante de uma assembleia no mundo espiritual, que para comemorar a sua existência, a sua passagem aqui pela Terra, de repente ele visualiza uma estrela no alto, que tratava-se de Celina, a mensageira de Maria de Nazaré, trazendo um recado de Maria, informando que ele teria direito de escolher qualquer mundo feliz. Ou seja, o seu perispírito, devido à sua passagem luminífera pela Terra, encontrava-se já habilitado para sair do planeta Terra. E ele afirma que, se for possível, gostaria de permanecer na Terra, auxiliando a todos nós. Ou seja, tudo no universo está sujeito à lei do mérito. E aí, diante de tantos exemplos formidáveis que nós temos na história da humanidade, espíritos missionários que desceram à Terra, seja na ciência, como Albert Einstein, seja na política, como Abraham Lincoln, pai da democracia norte-americana, ou na religião, como Madre Teresa de Calcutá, nos vem à mente aqui a figura de Chico Xavier, né, o querido Chico, que desde que lançou o Parnaso, de Além Túmulo, né, quando veio o Alume, e também os primeiros livros de Humberto de Campos, com grande repercussão na imprensa, por serem inequívocas provas da sobrevivência da alma, Chico encontrou inimigos implacáveis nos dois planos da vida. Não foi fácil a trajetória do Chico. E um missionário. E aí um dos exemplos foi o padre Júlio Maria, né, de Pedro Leopoldo, que escreveu durante 14 anos crônicas semanais, muito pesadas contra ele, inclusive chamando, né, de nomes impróprios. E o padre veio a desencarnar, né, de forma violenta em um desastre de jipe, ficando retido sobre uma árvore, sem poder ser retirado. E na ocasião, Chico recebeu de Emmanuel uma grande lição. O Emmanuel disse que o padre Júlio Maria foi um benfeitor para o Chico, porque apontaram-lhe as falhas do serviço. E só parou quando morreu. E aí Emmanuel concita o Chico: vamos orar pelo irmão Júlio Maria. Com ele sempre tivemos um cooperador maravilhoso. Dava-nos coragem na luta e concitava-nos a trabalhar. E a cada ataque dos céticos, o Emmanuel afirmava: não te aflijas, Chico, não te aflijas, porque com os que te atacam,
Porque o martelo que atormenta o prego com pancadas o faz mais forte e seguro. Então, não foi fácil a trajetória do Chico, né? Diante de tantas provas que ele passou. Em outro momento, certa feita, ele percebeu pela vidência 3 espíritos de mulheres nuas tomando banho no banheiro e convidando ele para tomar banho com elas também. Nessa ocasião, ele coloca o joelho no chão e ora, né, pedindo forças a Emmanuel e a Jesus para superar, né, as tribulações que a vida se apresenta. Então, assim, por volta de 1946, 1947, ele recebia nessa época uma obra chamada Libertação, uma obra fantástica que eu recomendo a todos a ler, a estudar. E Chico, ele gostava do Concerto de Varsóvia, e era com intensa emoção que acompanhava o desenrolar dessa peça musical. A recepção do livro, por se desenrolar nas zonas inferiores, atraía espíritos de baixo teor vibratório. E aí, pela manhã, aos primeiros clarões do sol, ele saía, né, para a fazenda modelo, onde prestava seus serviços, e à tarde ele retornava pela estrada de terra, às vezes numa carroça puxada por animais, outras vezes a pé. E uma tarde, quando retornava do trabalho, ele foi cercado por mais de 600 espíritos armados de pau, dizendo nomes feios, horríveis, diziam impropérios, vociferavam, o coração batia descompassado e ele compreendeu que ia morrer atacado por eles. Então ele ajoelhou-se e orou. E ele percebeu que todos aqueles espíritos desapareceram. Emmanuel, então, apareceu e falou durante muito tempo, né, sobre a importância da oração, da prece. Então, até mesmo nas vidas dos grandes missionários, a vida não foi fácil, né? Como disse, tem um ditado popular aqui, né, que diz, né, que a vida é igual rapadura, é doce, mas é dura, né? E aí não foi para menos. Então, a reencarnação, ela é a misericórdia divina, porque todos nós, em apenas uma única encarnação, seria insuficiente para atingirmos a perfectibilidade, né, conforme asseverou os espíritos. E tem uma questão muito interessante, pois eu falei sobre Júpiter, quando Kardec, na Revista Espírita, ele pergunta ao morador de Júpiter, o espírito Bernard Palissy, se não me falha a memória, ou foi Mozart, que diz, se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? E ele respondeu, a dos vossos macacos. Que pergunta, né? Que resposta, né, essa? Então, o quanto estamos ainda distantes, né, dessa perfectibilidade. E daí, então, a nossa grande e salutar satisfação em conhecer essa doutrina maravilhosa. Porque, em primeiro lugar, como eu havia falado, nós não nascemos prontos, nós estamos num eterno devir. E desse modo, para qualquer lado que nós nos voltemos, nós vamos perceber que a harmonia do universo, ela se resume em uma única lei, que é a do progresso. Então, a doutrina espírita, ela vem exatamente nos convidar para que nós possamos resistir à sedução do repouso e nos
imobilizarmos. Então, através de uma insatisfação, no sentido positivo, nós criamos, inovamos, refazemos, modificamos e assim vamos nos construindo. E aí a doutrina espírita ela nos alerta contra o risco de cairmos na monotonia existencial e na indigência intelectual. Daí vem Guimarães Rosa quando dizia: o animal satisfeito dorme. Por quê? Porque a satisfação ela não deixa margem para a continuidade. Por isso que nós estamos sempre nesse processo de evolução, que é infinito. Então, daí aquela máxima, né, de Kardec, que consta em sua lápide, no Dolmen, quando diz: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então é isso, né? E nós também nos recordamos de Jesus, que é um espírito antiquíssimo e com tamanha evolução que lhe foi concedido pelo Criador a responsabilidade do governo de um planeta inteiro, incluindo aí suas humanidades encarnadas e desencarnadas. Então, Jesus utilizava em seus prodígios conhecimentos científicos longe de serem compreendidos e executados por qualquer um na Terra, e que foram aprendidos ao longo de sua existência, que evidentemente não se resume aos 33 anos que ele permaneceu encarnado neste planeta. Então, Jesus é o tutor espiritual da Terra, desde que nosso orbe era tão somente uma poeira cósmica, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E nessa linha de raciocínio, o mestre vem evoluído como espírito há muitos bilhões de anos, neste e em outros universos, para aprender o que aprendeu. E aí nos faz recordar aquele diálogo, né, que o mestre teve com Pilatos, quando ele diz: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Então Pilatos pergunta: então tu és rei? E Jesus calmamente responde: tu o dizes. De fato, por isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? E neste momento, ele abaixou a fronte e se cala. E configura-se, naquele instante, a distância cósmica entre aqueles dois espíritos. E a resposta de Jesus foi o silêncio. Porque como é que Pilatos, governador de uma colônia romana, na condição de comandante militar, ele compreenderia que mais tarde ele regressaria na condição de um negro, por exemplo, ou na condição futura como um escravo, que ao se desprender do fardo carnal por ocasião da morte, ele seria defrontado com as suas vítimas a lhe cobrar ceitil por ceitil, que os deuses romanos não passavam de fantasias criadas pela mente humana, que nada serviriam suas posses e seus títulos, porque para o verdadeiro Deus o que conta são as boas obras. Então é isso, meus irmãos. Então nada como as boas obras, para que possamos nos aprimorar, que são as duas asas que irão nos alçar ao infinito, a asa do amor e a asa do intelecto. Então é isso. Boa noite para todos. Então, vamos às perguntas. Boa noite,
Foi muito boa a colocação, viu, Cristiano? Muito bem elucidativa, didática. É interessante que sempre quando eu falo ou escuto alguém falar sobre reencarnação, me vem uma frase de Albert Einstein, não sei se você vai se lembrar. Albert Einstein foi um físico alemão, né, que se radicalizou nos Estados Unidos, na época da Primeira Grande Guerra, se eu não me engano, ou na Segunda. Então, ele disse uma frase que eu sempre guardo ela, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Exatamente. E a reencarnação é uma dessas ideias. Com certeza. Então, quando a gente abre, né? Quando a gente abre a nossa mente para a reencarnação e vê o verdadeiro conceito dela, tanto é que você falou que a ideia de voltar de novo a viver é uma ideia antiga. Tipo não foi inventada pelo Espiritismo. Não foi inventada pelos judeus. Não foi inventada pelos egípcios. Ela vem de longas datas e sempre se desenvolvendo a ideia. A ideia vai se desenvolvendo. Então, chegou no ápice com a doutrina espírita, que trouxe essa lucidez sobre o limite, sobre a necessidade da encarnação. Então, quando a gente recebe essa nova ideia, o nosso pensamento não volta mais a ser o que era antes, não. Exatamente. Então, pode não, fala. E acredito que o que nós aprendemos, né? Eu gostaria até de fazer tem no livro Ação e Reação, né, que foi editado pelo espírito André Luiz, que trata sobre a história de Silas. E muito interessante, né? Porque ele já se encontrava há 20 anos tentando mergulhar no corpo de carne. Contudo, ele não tinha condições ainda de reencarnar, porque o seu pai, por exemplo, aos 60 anos, né, na condição de viúvo, ele acabou se apaixonando por uma moça mais jovem, casaram, e o Silas, por ter o fascínio pelo ouro, né, ele acabou assassinando essa jovem, envenenada. E aí os pais concordaram, né, de novamente ele retornar ao plano material, contudo não encontrou a vítima, né? Então, o que é que nós aprendemos aí, né? Quando Jesus disse, amai vossos inimigos, nós muitas vezes podemos também ver como ajudar os vossos inimigos, que eles possam pagar suas dívidas, porque nós não ferimos ninguém, nós ferimos a nós mesmos, não é isso? Então, muitas vezes aquelas pessoas que são difíceis, né, que estão ao nosso lado, são exatamente os professores, né, como foi mencionado por Emmanuel, né, que vem nos apontar as nossas falhas. Isso mesmo. Tem alguma pergunta, Ruth, aí? Nós temos 3 perguntas. Duas, eu vou fazer logo as duas, porque elas batem... São semelhantes. Eles são semelhantes. Isso. Essa aqui, uma, né? Isso, se a reencarnação apenas na Terra, e a outra é se todos os espíritos desejam reencarnar. Pronto, então são 2 perguntas da mesma pessoa. É da Marta Marques. A reencarnação apenas na Terra e todos os espíritos desejam reencarnar? Isso. Pronto. E aí, Cristiano? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, vamos ver o sentido da palavra reencarnar, né? Reencarnar já pressupõe o quê? Que está relacionado a... É uma repetência, né? É do passado. Encarnar, por exemplo, quem foi que encarnou aqui na Terra? Jesus, né? Foi sua primeira e
última encarnação, digamos assim. Então, existe... Porque todo o processo evolutivo de Jesus, ele aconteceu em outros mundos. Porque nós sabemos, através da escala dos mundos, que existem mundos primitivos, mundos de provas e expiação, e também os mundos felizes. Então, não é somente aqui na Terra que ocorre esse processo de encarnação. Inclusive, nós dizemos, reencarnar pressupõe o quê? Assumir um corpo, né, de carne. Então, nos mundos mais evoluídos, nós falamos renascer, porque lá a matéria, digamos, ela é mais diáfana, etérea, menos densa. E aí existem dois tipos de reencarnação, né? Existe aquela que se dá, como foi falado na questão, por missão ou por necessidade evolutiva, por expiação. E aí nós temos o que? As reencarnações compulsórias também. Ou seja, nem todos os espíritos, eles desejam mergulhar na carne. Tem alguns que não, mas aí pelo próprio estado vibratório, né, pela necessidade, muitas vezes pelo sentimento de culpa, pela ideia de culpa, ele tem que mergulhar na carne, porque a prova é aqui, é na indumentária carnal. Exatamente aqui. Espero podemos dizer, né? Podemos dizer que alguns espíritos, eles, devido à sua ainda ignorância, eles não querem reencarnar. Do jeito que tem muitas pessoas que não querem desencarnar. Né? Exatamente. E continuar apegado aqui na matéria. Então, isso é uma prova ainda do desconhecimento, das necessidades, tanto da desencarnação, que é uma necessidade, e que queiramos ou não queiramos, vamos desencarnar, não tem jeito, como também reencarnar, é uma necessidade. E queiramos ou não queiramos, vamos reencarnar. Né? Então, existem espíritos, sim, que não querem encarnar, mas a lei do progresso, que você falou com muita propriedade, essa lei do progresso faz com que esses espíritos encarnam de uma forma compulsória. Isso. Porque é uma necessidade. Então, a gente pode até retardar, mas vai chegar um momento em que nós seremos obrigados. Aí vem a questão da compulsória, da obrigatoriedade. Somos instados a encarnar porque é uma necessidade. Mas tem espírito que não quer encarnar, como tem espírito que não quer desencarnar, né? E daí a condição de bebê natimortos, né? Muitas vezes, quando ele vê as provas pelos quais vai passar, ele regride, né? Ele retarda esse processo. Isso. Inclusive, então, ele pode até romper o laço fluídico que prende o seu perispírito ao feto, ao corpo que está em gestação. Né? E os espíritos dizem, é claro, que isso aí é uma questão que a gente não dá para debater agora, porque é uma questão bastante profunda. Mas esse espírito ele recusa, né, essa encarnação, e através da sua rejeição ele interrompe essa gestação, e infelizmente ele é considerado até um suicida, viu? Mas isso aí é uma questão que a gente pode debater em outra oportunidade. Com certeza. Temos uma pergunta aqui do Wellington Júnior. Do Wellington? Calma aí, deixa eu ficar aqui. Isso, do Wellington. O progresso aflora da insatisfação, de certo modo. Poderíamos dizer que aqueles que mais sofrem estão evoluindo mais rápido ou não é bem assim? Pronto, nós sabemos que a felicidade não significa ausência de sofrimento, certo? Muitas vezes, nem sempre a pessoa que passa por um
sofrimento, ela está aprendendo com aquilo. Muitas vezes ela se revolta por falta de compreensão até dos desígnios divinos. Então, não necessariamente é importante que a pessoa tenha que sofrer para aprender, né? Até porque o apóstolo João chegou a afirmar que o amor cobre a multidão de pecados. É isso? Então, que nós possamos aprender muito mais, né, pela prática do bem, pelo desenvolvimento das virtudes, porque o objetivo primordial da doutrina espírita é exatamente a educação do espírito. Daí, quando Kardec ele definiu a educação como o conjunto de hábitos adquiridos. Então, através dos hábitos salutares, nós vamos aprendendo também. Não, naturalmente, desmerecendo a dor como mecanismo de evolução também. Mas que possamos aprender de forma mais suave, né? Nós possamos atenuar. Então, isso é relativo a cada um. Ok? Colocando essa questão do limite, né, do número de encarnações, que não existe limite, né, que não existe um número assim definido para o espírito se tornar um espírito puro, né? A gente pode dizer, diante dessa pergunta do Wellington, que eu vou colocar aí na tela de novo para o pessoal ver, que aqueles que mais sofrem, ele faz essa pergunta, aqueles que mais sofrem estão evoluindo mais rápido? Não, na verdade, quem está evoluindo mais rápido são aqueles que estão aceitando as provas com mais boa vontade, está me faltando aqui uma palavra, mas estão aceitando as provas com muito mais boa vontade, né, do que aqueles que estão reclamando, né? Então, às vezes, não quer dizer que um espírito que esteja sofrendo esteja em prova, não. Às vezes ele está em expiação, e mesmo com essa expiação, ele ainda está refratário, ele ainda não consegue assimilar em si a necessidade da mudança. Por isso que o número de encarnações dos espíritos para chegar à perfeição, elas são muito diferentes. Aquele que recebe com mais boa vontade as provas e as expiações, esses andam mais rápido, encarnam menos. Nós não podemos dizer quantos, né? Mas aqueles que são mais reclamões, não são resignados, esses reencarnam mais vezes, porque é necessário que eles passem por essas provas. Inclusive, Acioli, né, até me veio à mente agora a lembrança do Jerônimo Mendonça Ribeiro, né, o gigante deitado. Pois é, uma história incrível. Recebeu o diagnóstico, né, de que teria pouco tempo de vida devido a uma hemorragia que apresentou nas vias urinárias. E aí foi levado pelos amigos ao encontro do Chico para se despedir. E ele se encontrava com um lençol vermelho, né, do sangue. E aí, quando o Chico chegou no centro, ele retornava de uma peregrinação junto às pessoas carentes. Aí ele olhou o Jerônimo, viu lá ele deitado, né, com aquele lençol vermelho, aí disse: Jerônimo, meu povo, vamos dar um beijo nessa rosa, mas cuidado para não despetalar. E aí as pessoas fizeram uma fila, cada um foi dando um beijo carinhosamente na fronte dele. Quando foi a vez do Chico, o Chico deu um beijo e colocou a mão sobre o abdômen. E ele sentiu como uma espécie de uma descarga elétrica que saía da mão do Chico. E ele recobrou a saúde, fez a explanação evangélica, e aí em seguida perguntou, o Chico foi explicar o porquê daquela hemorragia. E ele explicou: por causa do coitadinho, você começou a ter autopiedade, né, porque o Jerônimo ele tinha a artrite reumatoide progressiva,
cego de um olho, um saco de areia de 30 quilos sobre o peito. E aí essa autopiedade que ele criou, esse coitadinho, fez com que a mente dele exercesse e influenciasse o organismo, vindo a debilitá-lo. E aí, depois desse diálogo com o Chico, ele começou a entrar nos centros espíritas, alegre, né? Cantando músicas carnavalescas, né? As palestras muito animadas, né? Doutrinárias. E o Jerônimo de Mendonça tinha o apelido de o Gigante Deitado. É porque, devido à doença dele, ele vivia acamado, prostrado, numa cama de hospital feita especialmente para ele, sob medidas, porque ele não podia ficar de qualquer jeito, mesmo deitado. Ele tinha que ficar numa certa posição para que as dores se amenizassem. E esse saco de areia de 30 quilos que ele colocava no peito era para amenizar as dores que ele sentia, né? Então, mesmo com todas essas dificuldades, ele desencarnou com 40 anos de idade. E mesmo com essas dificuldades todas que ele passou na vida, conforme você disse, ele vivia feliz, alegre. As pessoas iam para as palestras dele e saíam de lá animadas, porque ele fazia piada da própria situação. Né? Uma vez ele reclamou, né? Ele reclamou, não, ele disse que a mãe dele reclamou para ele: meu filho, eu tenho 4 filhos. Você dessa situação, né? E os outros 3 sadios. Os 3 vivem aqui do meu lado, só você que me abandona, meu filho. Né? Só ele que abandona. Não era abandono, ele saía, viajava, fazendo as palestras, ensinando, né, as pessoas a suportarem as suas dificuldades com resignação. Exatamente. E ele nunca se colocou como coitadinho. Ele nunca se colocou. Quem tiver a oportunidade, estão assistindo aqui conosco, entre no YouTube e digite lá Jerônimo de Mendonça, o Gigante Deitado, e assista algumas palestras dele, para a gente ver como é a postura de um homem de fé em Deus, em fé e seguindo as orientações de Jesus, sempre seguindo as orientações de Jesus. Muito interessante a história do Jerônimo de Mendonça. É realmente fascinante. Mais alguma, Ruth? Não temos mais perguntas, né? E queremos agradecer aos nossos amigos que estiveram presentes conosco na noite de hoje, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Agradecer a presença do Cristiano, né? As pessoas estão dando aqui os parabéns e elogiando você pela bela palestra, pela explanação que você fez, e que você possa voltar outras vezes. Sim, com certeza. Com certeza. Agora que eu peguei o telefone, a gente tinha perdido o contato e eu peguei o contato de novo. Pronto, à vontade. Estamos à disposição. Eu perturbo todo mundo e não tenho vergonha de perturbar. Oh, que bom, né? Perfeito. Então, só dizendo, né, que o nosso amigo Cristiano, ele iniciou lá na nossa casa, né, Cristiano? Sim. Ia com a Norma, né? Com a Norma também desapareceu de lá, ou uma confreira que frequentava também a nossa casa. E o Cristiano apareceu lá, querendo aprender espiritismo, né? Foi, exatamente. Lá na nossa casa, começou a estudar o espiritismo, está aí, ó, fazendo a divulgação espírita. Né? Nosso grupo realmente até agradece, né, você ter retornado e ter feito essa palestra para nós. Tá bom, Cristiano? Pois eu que agradeço. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. E, assim, é um preito de gratidão, né, a você, a senhora Ruth, né, e a todos os que compõem a Casa do Jaime Hollenberg. Eu tenho um grande afeto e respeito, né,
E agradeço a participação de todos, né, os nossos queridos internautas, aqueles que interagiram conosco, e nos encontramos sempre à disposição, porque é o nosso sentido existencial, é exatamente essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que vem nos esclarecer sobre os meandros, né, da existência humana. Tá bom. Então, antes de fazermos a nossa prece de encerramento, eu gostaria só de convidar a todos, nesse próximo domingo, teremos o Espiritismo em Debate, lá no ICE, uma live do ICE. Então, tem que entrar lá pelo Facebook do ICE. E o Fernando me disse o tema, mas eu esqueci o tema. Também pudera, né? Já sou sexagenário, aí as ideias começam a fugir um pouco, né? E o convidado é o Fernando lá do Cariri. Ele é da AME Cariri, da Associação Médico Espírita do Cariri. Então, vai falar um tema relacionado com crianças e jovens, adolescentes, porque é a especialidade dele, mas o tema específico eu esqueci, tá? E o Fernando não está aqui na live, pelo menos eu não o vi por aqui, tá? Senão ele poderia dizer. Mas esse debate, né, esse Espiritismo em Debate, realmente é um evento maravilhoso, porque a pessoa fala durante uns 10 minutos do assunto, a pauta, e as pessoas começam a mandar suas perguntas e o palestrante, as pessoas que estão organizando a sala, vão respondendo as perguntas. Então, todos estão convidados. Lembrando que lá no ICE, o Espiritismo em Debate começa às 18 horas. Tá? E na próxima sexta-feira, nós encerraremos esse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre necessidade, né? A necessidade da encarnação. Necessidade da encarnação, fechando o capítulo 4. E nós teremos nosso amigo Irã Bezerra, né, fazendo esse encerramento. Tá ok? Então, todos estão convidados. Então, quer deixar alguma mensagem, Cristiano? Se não, a gente faz a nossa prece. Só agradecer, né, as pessoas. E aí, só uma historinha, né, você mencionou o Jerônimo, né, teve nesse período de pandemia, de isolamento social, né, as pessoas, inclusive os transtornos mentais, né, acabam aflorando um pouco mais. E aí, já que foi mencionado o Jerônimo, né, certa feita uma senhora, ela estava pensando em cometer suicídio, não estava suportando, né, as agruras da vida, e ela decidiu despachar os familiares, né, queria ficar sozinho em casa e tomar veneno. E ela, antes de cometer o ato, ela decidiu ligar a televisão. E estava sendo exibido um programa de auditório, e estava lá o Jerônimo sendo entrevistado, e o repórter perguntou: Jerônimo, para você, o que é a felicidade? E aí ele disse: meu filho, eu que já me encontro aqui, deitado aqui nesse leito há quase 30 anos, é simplesmente virar o pescoço de lado, né? Então, ela, diante dessa resposta, ela esqueceu essa ideia e foi ser feliz, né? Então, desejo aí felicidade para todos nessa travessia, né, desse período tão delicado, mas que Jesus está no leme, né? Muita paz a todos. Ok. Então vamos nossa prece de encerramento, né, Ruth? Se o Cristiano quiser fazer a prece, ele será bem-vindo. Essa Ruth é exploradora, viu, Ana? Eu tenho até pena dos convidados. Ana. Explora demais. Aproveitar, né, Cristiano? Aproveitar, vamos aproveitar. Né? Então, a palavra é contigo. Então, vamos, se desejar, fechar os nossos olhos para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade, com todos aqueles que nesse momento estão comungando conosco o estudo
do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos a Maria Santíssima, Mãe de todas as mães, que possa envolver a todos nós no seu manto luminoso, concedendo-nos a paz, a tranquilidade, que possamos estar em paz e sempre irmanados na luz do Cristo, através das ações, da palavra e dos bons pensamentos. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Tá bom. Bem, pessoal, então uma boa noite a todos. Até domingo, no Espiritismo em Debate, lá no ICE. E depois a gente se reencontra na próxima semana, encerrando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Eu gostaria que você permanecesse, viu, Cristiano, para a gente conversar? Tá bom, tudo bem. Tá, já vou encerrar aqui a nossa live. Ok.